Codependência nunca mais. Parte 9. Desdependência. O que está havendo comigo? Perguntou ela. Será que preciso de um peso morto estendido em minha cama para me sentir bem comigo mesma? Alice B., codependente que foi casada por 2 vezes com alcoólicos. Sou independente de verdade, enquanto estiver em um relacionamento, disse uma policial depois de se envolver várias vezes com homens emocionalmente desajustados. Meu marido fica deitado no sofá o tempo todo, bêbado, e há 10 anos não traz um tostão para casa. Quem precisa disso? Perguntou a diretora de uma grande organização de serviços humanos. Eu preciso, acrescentou ela, respondendo à própria pergunta. Mas por quê? E para quê? Certa tarde, recebi o telefonema de uma mulher que entrara recentemente para o Al-Anon. Era casada, trabalhava em meio expediente como enfermeira, assumira toda a responsabilidade de criar os 2 filhos e fazia todo o trabalho de casa, incluindo reparos e finanças. Quero separar-me de meu marido, soluçou ela. Não aguento mais nem aos seus abusos. Mas diga-me, por favor, diga-me, acha que sou capaz de cuidar de mim mesma? As palavras variam, mas o sentimento é o mesmo. Não estou feliz vivendo com essa pessoa, mas não creio que possa viver sem ela. Não consigo, por alguma razão, encontrar forças para enfrentar e lidar com o que todo ser humano deve enfrentar ou continuar a fugir. A solidão de ser total e unicamente responsável por tomar conta de si mesmo. Não acredito que eu seja capaz de tomar conta de mim mesmo. Não estou seguro de que queira fazê-lo. Preciso de uma pessoa, qualquer pessoa, para amortecer o choque dessa condição solitária, não importa a que preço. Colette Dowling descreveu esse tipo de pensamento em O Complexo de Cinderela. Penélope Rousinoff discutiu isso em Por que acho que não sou nada sem um homem? Eu mesma disse isso muitas vezes. Embora os codependentes pareçam frágeis e desamparados ou fortes e poderosos, a maioria de nós está assustada, carente, crianças vulneráveis que sofrem e se desesperam para serem amadas e cuidadas. Essa criança dentro de nós acha que não somos merecedores de amor e que nunca encontraremos o carinho que procuramos. Às vezes, essa criança vulnerável se torna desesperada demais. Certas pessoas nos abandonaram, emocional e fisicamente. Certas pessoas nos rejeitaram. Certas pessoas abusaram de nós, decepcionaram-nos. Certas pessoas nunca estavam presentes para nós. Elas não viram, ouviram ou atenderam às nossas necessidades. Podemos chegar a acreditar que ninguém nunca estará presente para nós. Para muitos de nós, até Deus parece ter ido embora. Temos estado presentes para muitas pessoas. A maioria de nós deseja desesperadamente alguém que finalmente esteja presente para nós. Precisamos de alguém, de qualquer um, para nos resgatar da completa solidão, da alienação e da dor. Queremos algo bom e isso não está em nós. A dor está em nós. Sentimos-nos desesperados e incertos, e os outros parecem poderosos e seguros. Concluímos que a mágica deve estar neles. Então, nos tornamos dependentes dessas pessoas. Tornamo-nos dependentes dos cônjuges, amantes, amigos, pais ou filhos. Tornamo-nos dependentes de sua aprovação. Tornamo-nos dependentes de sua presença. Tornamo-nos dependentes de suas necessidades por nós. Tornamo-nos dependentes de seu amor, embora acreditemos que nunca poderemos recebê-lo. Achamos que não merecemos amor e que ninguém nunca nos amou de maneira que satisfizesse nossas necessidades. Não estou dizendo que os codependentes são seres peculiares, porque desejam e precisam de amor e aprovação. A maioria das pessoas deseja ter um relacionamento amoroso, quer ter uma pessoa especial em sua vida.
A maioria das pessoas precisa e quer ter amigos. Elas querem que as pessoas em suas vidas as amem e as apreciem. Esses desejos são naturais e saudáveis. Uma certa dependência emocional está presente na maioria dos relacionamentos, incluindo os mais saudáveis. Mas muitos homens e muitas mulheres não apenas querem e desejam as pessoas. Nós precisamos delas e podemos tornar-nos manipulados e controlados por essa necessidade. Precisar demais das pessoas pode causar problemas. As pessoas se transformam na chave da nossa felicidade. Acredito que concentrar-nos em outros ou pôr nossas vidas na órbita de outras pessoas esteja ligado à codependência e deriva-se de nossa insegurança emocional. Creio que essa incessante procura de aprovação a que nos entregamos também derive da insegurança. Achamos que a mágica está nos outros e não em nós. Os bons sentimentos estão neles, não em nós. Quanto menos coisas boas encontramos em nós mesmos, mais procuramos nos outros. Eles têm tudo, nós não temos nada. Nossa existência não é importante. Fomos tão abandonados e negligenciados que também abandonamos a nós mesmos. Precisar tanto das pessoas, mas acreditar em que não somos merecedores de amor e em que as pessoas nunca estarão presentes para nós, pode transformar-se numa crença profundamente arraigada. Às vezes, achamos que as pessoas não estão presentes para nós quando na verdade elas estão. Nossa necessidade pode bloquear-nos a visão, impedir que vejamos o amor que existe para nós. Às vezes, nenhum ser humano pode estar presente da maneira que precisamos para nos absorver, nos cuidar e nos fazer sentir bem, completos e seguros. Muitos de nós desejam e necessitam tanto de outras pessoas que não se preocupam muito em escolher. Podemos tornar-nos dependentes de pessoas perturbadas, alcoólicos e outras pessoas com problemas. Podemos tornar-nos dependentes de pessoas que na verdade nem amamos ou de quem nem gostamos. Às vezes, precisamos tanto de alguém que nos conformamos com qualquer um. Podemos precisar de pessoas que não satisfazem nossas necessidades. De novo, podemos nos sentir em situações em que precisamos de alguém que esteja presente para nós, mas a pessoa que escolhemos não pode ou não fará isso. Podemos até nos convencer de que não podemos viver sem alguém e que murcharemos e morreremos se aquela pessoa não estiver em nossa vida. Se essa pessoa for um alcoólico ou um ser profundamente perturbado, podemos tolerar seus abusos e insanidade para mantê-la em nossa vida, para proteger nossa fonte de segurança emocional. Nossa necessidade se torna tão grande que nos conformamos com muito pouco. Nossas expectativas caem abaixo do normal, abaixo do que devemos esperar de nossos relacionamentos. Então ficamos presos, amarrados. Já não é mais Camelot. Já não é nem mais pessoa a pessoa, escreveu Janet Jarring no artigo do livro Codependência, uma questão tão relevante. A distorção é estranha. Eu fico porque ele não me bate, ela não me trai, ele não perdeu o emprego. Imagine ter crédito por comportamentos que são tão normais para a maioria dos mortais. Mesmo se o pior for verdade, se ele bater em você, se ela o trair, se ele não trabalhar mais, mesmo com tudo isso você ainda dirá, mas eu o amo. Quando pergunto, mas diga-me, o que essa pessoa tem de tão amável? Não há resposta. A resposta não vem, mas a força de estar emocionalmente preso é muito maior do que o poder da razão. Não estou sugerindo que todos os relacionamentos íntimos sejam baseados em insegurança ou dependência. Obviamente, o poder do amor sobrepõe-se ao bom senso, e talvez seja assim que deva ser. Claro, se amamos um alcoólico e queremos ficar com ele ou ela, devemos continuar amando essa pessoa. Mas a força da insegurança emocional
também pode tornar-se muito maior do que o poder do amor ou da razão. Se nos concentrarmos em nós mesmos e não nos sentirmos emocionalmente seguros, poderemos cair numa armadilha. Podemos ficar com medo de terminar relacionamentos que já estão mortos e são destrutivos. Podemos permitir que as pessoas nos magoem e abusem de nós, e isso nunca é o melhor. As pessoas que se sentem presas procuram saídas. Codependentes que ficam presos num relacionamento podem começar a planejar escapar. Às vezes, nossa rota de fuga é positiva e saudável. Começamos a dar passos para nos tornarmos independentes financeira e emocionalmente. Desdependência é um termo que Penélope Roussinoff usa em seu livro para descrever esse equilíbrio desejável, onde reconhecemos e satisfazemos nossas necessidades saudáveis e naturais de pessoas e de amor, mas não nos tornamos dependentes delas de forma exagerada ou artificial. Podemos voltar à escola, arranjar um emprego ou estabelecer outros objetivos que nos trarão liberdade. E geralmente começamos a estabelecer esses objetivos quando ficamos cansados demais de estar presos. Alguns codependentes, entretanto, planejam saídas destrutivas. Podemos tentar escapar à nossa prisão usando álcool ou drogas, ou nos tornando viciados em trabalho. Podemos procurar escapar, tornando-nos emocionalmente dependentes de alguém igual à pessoa de quem estamos tentando escapar. Outro alcoólico, por exemplo. Muitos codependentes começam a pensar em suicídio. Para alguns, por fim à vida parece ser a única saída dessa situação terrivelmente dolorosa. A dependência emocional e a sensação de prisão também podem causar problemas em relacionamentos que merecem ser preservados. Se temos um relacionamento que ainda é bom, podemos estar inseguros demais para nos desligar e começar a tomar conta de nós mesmos. Podemos sufocar a nós mesmos e asfixiar ou afastar a outra pessoa. Essa necessidade premente se torna óbvia para os outros. Ela pode ser sentida, percebida. Além disso, dependência em excesso pode matar o amor. Os relacionamentos baseados em carências e insegurança emocional, em vez de amor, podem tornar-se autodestrutíveis. Eles não funcionam. Necessidade demais afasta a pessoa e asfixia o amor. Espanta, atrai o tipo errado de pessoas. E nossas necessidades reais não são satisfeitas. Nossas necessidades reais se tornam maiores, assim como nosso desespero. Podemos centralizar nossa vida em alguém, tentando proteger essa fonte de segurança e felicidade. Podemos abrir mão da nossa vida para fazer isso. Ficamos com raiva dessa pessoa. Estamos sendo controlados por ela. Somos dependentes dela. Acabamos ficando com raiva e ressentidos com a pessoa que nos controla e de quem somos dependentes, porque demos a ela nosso poder e nossos direitos. Sentir-nos carentes ou dependentes também pode nos expor a outros riscos. Se deixamos nosso lado carente escolher, podemos colocar-nos inconscientemente em situações que nos deixam expostos a doenças sexualmente transmissíveis, como herpes ou AIDS. Não é seguro sentir-nos tão carentes de relacionamentos íntimos. Às vezes, podemos trapacear a nós mesmos para disfarçar nossa dependência. Algumas dessas trapaças, de acordo com Colette Dolin, são transformar alguém em mais do que ele ou ela é. Ele é um gênio, é por isso que fico com ele. Tornar alguém menos do que é. Os homens são como bebês, não conseguem tomar conta de si mesmo. É uma trapaça favorita dos codependentes, tomar conta. Colette demonstra como essas características em O Complexo de Cinderela, no qual conta a história de Madeleine, uma mulher que estava se libertando de um relacionamento destrutivo com Manny, seu marido alcoólico. Essa é a última trapaça da personalidade dependente.
acreditar que você é responsável por tomar conta do outro. Madeleine sempre se sentira mais responsável pela sobrevivência de Manny do que pela sua própria. Enquanto estava concentrada em Manny, a passividade dele, a indecisão dele, o problema dele com o álcool, ela concentrava toda a energia em encontrar soluções para ele ou para eles, e nunca tinha de olhar para dentro de si mesma. Por isso levou 22 anos para compreender o fato de que, se as coisas continuassem como sempre tinham sido, ela iria acabar sendo prejudicada, ela iria acabar jamais tendo vivido a vida. Desde os 18 anos até os 40 anos, anos em que as pessoas devem amadurecer, crescer e experimentar o mundo, Madeleine esteve amarrada, fingindo para si mesma que a vida não era o que era, que seu marido se aprumaria dali a pouco e que um dia ela ficaria livre para viver a própria vida, sossegadamente, criativamente. Por 22 anos, ela não foi capaz de enfrentar as mentiras e então, bem intencionada, mas amedrontada demais para viver de forma autêntica, ela virou as costas à verdade. Isso pode parecer dramático em seus detalhes superficiais, mas em sua dinâmica, a história de Madeleine não é tão incomum. A qualidade de ir com os outros que ela demonstrou e a aparente incapacidade de sair de um relacionamento extremamente desgastante, esses sinais de impotência são característicos de mulheres psicologicamente dependentes. Por que fazemos isso com nós mesmos? Por que nos sentimos tão inseguros e vulneráveis que não podemos dar conta da tarefa de viver nossas vidas? Por que, quando já provamos que somos fortes e capazes pelo simples fato de muitos de nós temos suportado e sobrevivido a tanto, não conseguimos acreditar em nós mesmos? Por que, mesmo sendo especialistas em tomar conta de todo mundo à nossa volta, duvidamos de nossa capacidade de tomar conta de nós mesmos? O que há conosco? Muitos de nós aprendemos essas coisas porque, quando éramos crianças, alguém muito importante para nós foi incapaz de nos dar o amor, a aprovação e a segurança emocional de que precisávamos. Então prosseguimos com nossas vidas da melhor maneira que podemos, ainda procurando, vaga ou desesperadamente, algo que nunca tivemos. Alguns de nós ainda estamos batendo com a cabeça contra o cimento, tentando conseguir esse amor de pessoas que, como mamãe ou papai, são incapazes de dar o que precisamos. O ciclo se repete até que seja interrompido. Chama-se assunto interminado. Talvez nos tenham ensinado a não confiarmos em nós mesmos. Isso acontece quando sentimos algo e nos dizem que isso é errado ou impróprio, ou quando identificamos uma mentira ou uma inconsistência e nos dizem que estamos loucos. Perdemos a fé naquela parte profunda e importante de nós mesmos, que tem as sensações apropriadas, percebe a verdade e confia em sua capacidade de lidar com as situações da vida. Podemos logo passar a acreditar no que nos disseram a nosso respeito, que não sabemos nada, que somos crianças irresponsáveis, que não merecemos confiança. Olhamos as pessoas ao nosso redor, às vezes doentes, perturbadas, sem controles, e pensamos: elas estão bem, devem estar. Elas me disseram isso, então devo ser eu. Deve haver algo fundamentalmente errado comigo. Abandonamos a nós mesmos e perdemos a fé, a nossa capacidade de cuidar de nós mesmos. Algumas mulheres foram ensinadas a ser dependentes, aprenderam a centralizar suas vidas ao redor de outras pessoas e a ser cuidadas. Mesmo depois do movimento de liberação feminina, muitas mulheres intimamente temem ficar sós. Muitas pessoas, não apenas mulheres, têm medo de ficar sozinhas e de tomar conta de si mesmas. Isso faz parte do ser humano. Alguns de nós podem ter entrado num relacionamento adulto com a segurança emocional intacta,
apenas para descobrir que se relacionavam com um alcoólico. Nada destruirá nossa segurança emocional mais rapidamente do que amar um alcoólico ou alguém com qualquer outro distúrbio compulsivo. As doenças demandam que centralizemos nossas vidas em torno delas. Reina a confusão, o caos, o desespero. Mesmo os mais saudáveis de nós podem começar a duvidar de si mesmos depois de viver com um alcoólico. As necessidades ficam insatisfeitas, o amor desaparece, as necessidades se tornam maiores e a insegurança também. O alcoolismo cria pessoas emocionalmente inseguras. Ele nos transforma em vítimas, quem bebe e quem não bebe, e duvidamos da nossa capacidade de tomar conta de nós mesmos. Se concluímos por qualquer razão que não podemos tomar conta de nós mesmos, tenho boas notícias. O tema deste livro é o encorajamento para começarmos a fazer isso. O propósito deste capítulo é dizer que podemos tomar conta de nós mesmos. Não somos incapazes. Sermos nós mesmos e sermos responsáveis por nós mesmos não precisa ser tão doloroso e amedrontador. Podemos cuidar de tudo, de qualquer coisa que a vida colocar em nosso caminho. Não temos de ser tão dependentes das pessoas à nossa volta. Não somos como irmãos siameses. Podemos viver sem qualquer ser humano em particular. Como disse uma mulher, durante anos disse a mim mesma que não podia viver sem um determinado homem. Eu estava errada. Tive 4 maridos. Todos eles estão mortos e eu continuo vivendo. Saber que podemos viver sem alguém não significa que temos de viver sem aquela pessoa, mas pode libertar-nos para amar e viver da forma que funcionam. Agora deixe-me dar o que chamarei de resto das notícias. Para se tornar independente, não há uma maneira mágica, fácil ou que funcione da noite para o dia. A segurança emocional e nosso nível de insegurança são fatores importantes que devemos manter em mente ao tomarmos nossas decisões. Às vezes, nos tornamos financeiramente e emocionalmente dependentes de alguém, e então temos de enfrentar essas preocupações reais. 2 preocupações que podem ou não estar relacionadas entre si. As 2 devem ser levadas a sério, cada uma exige uma consideração. Minhas palavras ou nossas esperanças não modificarão a realidade. Se somos financeira ou emocionalmente dependentes, isso é um fato. E os fatos devem ser aceitos e levados em consideração. Mas acredito que podemos nos empenhar em tornarmos menos dependentes. Eu sei que podemos nos tornar independentes se quisermos. Aqui vão algumas ideias que podem ajudar. Termine com os assuntos de sua infância o melhor que puder. Chore, coloque alguma perspectiva. Verifique de que forma os acontecimentos da infância estão afetando o que você faz agora. Uma cliente que teve relacionamentos amorosos com 2 alcoólicos contou-me a história que se segue. O pai dela abandonou-a quando ela tinha 5 anos. Ele estivera quase sempre bêbado durante todo o tempo que passou com ela. Embora vivesse na mesma cidade, ela raramente viu o pai, depois que ele se mudou. Ele a visitou algumas vezes depois do divórcio, mas não havia consistência no relacionamento deles. À medida que crescia, ela telefonava para o pai de tempos em tempos para contar-lhe as coisas importantes de sua vida. A formatura do ginásio, o casamento, o nascimento do primeiro filho, o divórcio, o segundo casamento, a segunda gravidez. Cada vez que ligava, conversavam durante uns 5 minutos, os quais ele prometia vê-la em breve, e desligavam. Ela disse que não sentia mágoa ou raiva, esperava isso dele. Ele nunca tinha estado presente e nunca estaria. Não participava do relacionamento. Não havia nada, nem mesmo amor vindo dele. Isso era um fato da vida e não a aborrecia muito. Ela realmente achava que se resignara e lidara com o alcoolismo do pai. Esse relacionamento continuou durante anos. Os relacionamentos dela com alcoólicos continuaram durante anos.
Uma noite, quando estava no meio de seu mais recente divórcio, o telefone tocou. Era o pai. Era a primeira vez que ele lhe telefonara. Seu coração quase pulou para fora do peito, contou ela mais tarde. Ele perguntou como ela e sua família estavam, uma pergunta que geralmente evitava. Enquanto pensava se deveria contar a ele sobre o divórcio, algo que ela queria fazer sempre que desejara chorar e ser confortada pelo pai, ele começou a resmungar sobre como tinha sido trancado num hospital psiquiátrico, que não tinha direitos, que isso não era justo. Será que ela poderia fazer algo para ajudá-lo? Ela rapidamente encerrou a conversa, desligou o telefone, sentou-se no chão, chorou e gritou. Lembro-me de sentar no chão e gritar: "Você nunca esteve presente para mim, nunca, e eu agora preciso de você. Me permiti precisar de você só uma vez e você não estava presente para mim. Em vez disso, queria que eu tomasse conta de você." Quando parei de chorar, senti-me estranhamente em paz. Acho que foi a primeira vez que me deixei atormentar ou ficar com raiva dele. Nas semanas seguintes, comecei a compreender, a realmente compreender. Claro que ele nunca estava presente para mim. Ele era um alcoólico. Ele nunca estava lá para ninguém, nem mesmo para mim. Também comecei a descobrir que, sob minha sofisticada casca, sentia que não merecia ser amada, nem um pouco. Em algum lugar escondido dentro de mim, mantinha a fantasia de que eu tinha um pai adorável, que queria ficar longe de mim, que me rejeitara porque eu não era boa o bastante, que havia algo errado comigo. Agora descobri a verdade. Não era que eu não merecesse esse amor, não era por eu ter problemas, embora soubesse que tinha problemas. Era ele. E ela concluiu: algo aconteceu depois disso. Eu não precisava mais que um alcoólico me amasse. A verdade me libertou. Não estou sugerindo que todos os problemas dela tenham sido resolvidos no momento em que ela acabou de chorar ou por um lampejo de conscientização. Ela pode ter mais aflição para sentir. Ainda precisa lidar com suas características de codependência, mas acho que o que aconteceu ajudou-a. Cuide e afague essa criança assustada, vulnerável e carente que há dentro de você. A criança talvez jamais desapareça completamente. Não importa o quão autossuficiente nos tornemos, as pressões podem fazer a criança chorar, sem ser provocada. A criança pode sair e exigir atenção, quando menos se espera. Tive um sonho que acredito ilustrar esse ponto. Nele, uma menina de uns 9 anos tinha sido deixada sozinha, abandonada pela mãe durante vários dias e noites. Sem supervisão, a criança andava pela vizinhança tarde da noite. Ela não causava nenhum problema sério, parecia procurar algo para preencher suas horas vazias. A criança não queria ficar em casa sozinha quando escurecia. A solidão era muito assustadora. Quando a mãe finalmente voltou, os vizinhos a abordaram e reclamaram sobre a criança andando sozinha por toda a vizinhança. A mãe ficou com raiva e começou a brigar com a filha pelo seu comportamento. Eu lhe disse para ficar em casa enquanto estivesse fora. Disse para não causar problemas, não disse? Gritava a mãe. A criança não respondeu, nem mesmo chorou. Apenas ficou ali, de cabeça baixa, e disse baixinho: "Meu estômago está doendo." Não brigue com essa criança vulnerável quando ela não quiser ficar sozinha no escuro, quando ficar assustada. Não precisamos deixar que a criança faça as escolhas por nós, mas não podemos ignorá-la. Ouça-a, deixe-a chorar. Se ela precisar, conforte-a, descubra o que ela necessita. Pare de buscar a felicidade em outras pessoas. Nossa fonte de felicidade e bem-estar não está nos outros, está em nós mesmos. Aprenda a centralizar-se em si mesmo. Deixe de centralizar-se e fixar-se em outras pessoas. Instalem-se em si próprio, dentro de si mesmo. Deixe de procurar a aprovação dos outros.
Não precisamos da aprovação de todos ou de alguém. Só precisamos da nossa aprovação. Nós temos dentro de nós as mesmas fontes de felicidade e possibilidades de fazer escolhas que os outros têm. Encontre e desenvolva o seu próprio suprimento interno de paz, bem-estar e autoestima. Os relacionamentos ajudam, mas não podem ser a nossa fonte. Desenvolva um núcleo pessoal de segurança emocional dentro de si próprio. Você pode aprender a depender de si próprio. Talvez outras pessoas não tenham estado presentes para nós, mas podemos começar a estar presentes para nós mesmos. Pare de abandonar a si mesmo, suas necessidades, seus desejos, sentimentos, sua vida e tudo que o abrange. Comprometa-se a estar sempre presente para você mesmo. Podemos confiar em nós mesmos. Podemos enfrentar e lidar com os acontecimentos, problemas e sentimentos que a vida coloca diante do nosso caminho. Podemos confiar em nossos sentimentos e em nossos julgamentos. Podemos resolver nossos problemas. Também podemos aprender a conviver com nossos problemas não resolvidos. Devemos confiar na pessoa de quem estamos aprendendo a depender, nós mesmos. Você pode também depender de Deus. Ele está lá, Ele se importa. Nossas crenças espirituais podem dar-nos um forte sentimento de segurança emocional. Deixe-me ilustrar essa ideia. Quando vivia num bairro perigoso, certa noite tive de caminhar pelo beco atrás da minha casa para chegar ao carro. Pedi a meu marido para ficar me olhando da janela do segundo andar, para ter a certeza de que nada me aconteceria. Ele concordou. Enquanto atravessava o quintal, longe da segurança de minha casa e na escuridão da noite, comecei a sentir medo. Virei-me e procurei meu marido na janela. Ele estava lá. Imediatamente o medo desapareceu e me senti confortável e segura. Ocorreu-me que acredito em Deus e que posso encontrar a mesma sensação de conforto e segurança em saber que Ele está lá, sempre lá, olhando pela minha vida. Empenho-me em buscar essa segurança. Alguns codependentes começam a achar que Deus os abandonou. Passamos por tanta dor, tantas necessidades ficam sem ser satisfeitas, às vezes por tanto tempo, que nos dá vontade de gritar: para onde foi Deus? Por que Ele foi embora? Por que Ele deixou isso acontecer? Por que Ele não me ajuda? Por que Ele me abandonou? Deus não nos abandonou. Nós nos abandonamos. Ele está lá e Ele se importa, mas Ele espera que cooperemos, que cuidemos de nós mesmos. Empenhe-se na desdependência. Comece a examinar as formas em que somos dependentes emocional e financeiramente das pessoas à nossa volta. Comece tomando conta de si mesmo, quer esteja num relacionamento em que tenha a intenção de continuar, quer esteja tentando sair dele. Em O Complexo de Cinderela, Colette Dowling sugere que isso seja feito numa atitude de corajosa vulnerabilidade. Isso quer dizer, você sente medo, mas de qualquer maneira faz. Podemos sentir nossas emoções, falar sobre nossos medos, aceitar a nós mesmos e as nossas condições atuais, e depois começar a caminhar em direção à desdependência. Podemos fazer isso. Não temos de sentir-nos fortes o tempo todo, para estarmos desdependentes e tomarmos conta de nós mesmos. Podemos e provavelmente iremos sentir medo, fraqueza e até desamparo. Isso é normal e é até saudável. A verdadeira força aparece não por fingirmos ser fortes o tempo todo, mas por reconhecermos nossas fraquezas e vulnerabilidade quando nos sentimos assim. Muitos de nós temos noites sombrias. Muitos de nós temos incertezas, solidão e sentimos as pontadas de desejos e necessidades que imploram ser satisfeitos, mas que passam aparentemente despercebidos. Às vezes, o caminho é nebuloso e escorregadio e não temos esperança. Tudo que conseguimos sentir é medo.
Tudo o que conseguimos ver é escuro. Certa noite eu estava dirigindo num tempo fechado. Não gosto de dirigir, principalmente com tempo ruim. Eu estava tensa e assustada ao volante. Não conseguia enxergar nada. Os faróis iluminavam somente alguns metros da estrada. Estava quase cega. Comecei a entrar em pânico. Qualquer coisa podia acontecer. Então, um pensamento calmo entrou em minha mente. O caminho estava iluminado apenas ao longo de alguns metros, mas à medida que eu os percorria, outros tantos iam sendo iluminados. Não importa que eu não pudesse ver lá adiante. Se me acalmasse, poderia ver o que precisava ver naquele momento. Não era uma situação maravilhosa, mas podia atravessá-la se ficasse calma e usasse o que estava disponível. Você também pode atravessar situações adversas, pode cuidar e confiar em si mesmo. Confie em Deus, vá o mais longe que puder e quando chegar lá, será capaz de enxergar mais adiante. Isso chama-se um dia de cada vez.